Olá, queridos, graça e paz. Estamos aqui novamente, juntinhos, para refletir na palavra do Senhor. E ela se encontra em 2 Crônicas 16. E no 7 diz assim: naquele mesmo tempo veio Anani, o vidente, a Asa, rei de Judá, e disse-lhe: porventura confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus? O exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Porventura não foram os etíopes e os líbanos um grande exército com muitíssimos carros e cavalheiros? Confiando tu, porém, no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. E agora haverá guerra entre tu e muitos outros, e a Síria e vários outros lugares. O que o Senhor está falando aqui? O Senhor está falando aqui num rei, né, que quando ele pegou o reinado estava todo destruído. Eles estavam fazendo abominações ao Senhor, e o Senhor enviou um profeta e disse: olha, está acontecendo isso, endireita os caminhos, endireita tudo, e eu serei contigo. E ele foi e fez exatamente isso. Endireitou tudo que estava torto. Colocou abaixo os altares de outros deuses, edificou a casa do Senhor, enfim, fez tudo direitinho. E Deus foi com ele. E assim é conosco. Toda vez que o Senhor diz: olha, arruma tua casa aí que tá uma baderna, que eu vou dar um jeitinho nos teus problemas. E aí a gente vai ver o que tá fazendo errado, e aí o Senhor vai na nossa frente e faz tudo acontecer. Mas aí levantou outra guerra, né? Outro rei contra Asa, Baasa. Então ele foi e pegou todo o tesouro da casa do Senhor, então a maior parte, e enviou para o rei da Síria. O rei da Síria, o Hadad. E diz: olha, você comigo. E desconstrói a aliança que tu tem com o Baasa lá e faz aliança comigo contra ele. E assim foi. E aí a palavra diz que então esse rei foi e deu lá sobre várias cidades da cidade de Israel, prevaleceu. Só que o Senhor mandou um vidente para falar novamente com Asa. Ô Asa, eu não te falei, o Senhor não te falou que estava tudo errado, assim, se tu fizesse tudo direitinho, ele era contigo? E aí aquele povo todo lá que veio contra ti, o Senhor não te deu vitória? Por que agora tu chamou o rei da Síria para ser contigo? Por que tu não confiou no Senhor teu Deus, foi confiar no homem? É assim que a gente é. É assim que os homens são. É assim que o próprio povo de Israel, que o Senhor faz promessas maravilhosas e diz: olha, eu sou contigo. Não te preocupa com essa enfermidade. Não te preocupa com esse problema no banco. Não te preocupa com a falência. Não te preocupa com o casamento. Não te preocupa com isso, com aquilo. Enfim, eu tô contigo, eu vou fazer tudo. E quando a gente entrega nas mãos do Senhor, o Senhor faz todas as coisas acontecer. Do jeito dele, como ele acha melhor. Para te fazer feliz. Para te dar êxito e vitória em tudo das coisas, em todas as coisas. Mas aí a gente mete os outros no meio. Verdade. Pede socorro para um, pede socorro para o outro. Que nem o Asa que fez. Foi lá pedir o socorro para o rei da Síria. E aí o Senhor viu. E assim o Senhor vê. Quando nós deixamos de confiar no Senhor para confiar no homem, num conselho, numa profecia, qualquer coisa que não seja o Senhor. E ele chama atenção. Ele usa profetas. Eu já vi pessoas dizerem assim que não existe mais profetas. Profetas foi até tal ano, tal lugar, tal dia, e não existe mais profeta. É mentira, existe profeta sim. Deus usa tremendamente seus profetas.
Claro que vai ter sempre os falsos profetas, né? Como aquele lá que profetizou que o rei Acabe ia ser vitorioso, e ele morreu. E como tantos outros que naquela época profetizavam para os reis, vai que o Senhor é contigo, e contigo coisa nenhuma, morriam. Agora é conosco também. Vem dar cada profetada assim que a gente cai duro. Mas existem os profetas. Existe ainda. O Senhor disse, olha, eu segurei 7.000 que... Separei 7.000 que não dobraram o Jerabal. E esses 7.000 estão por aí. E eles estão profetizando o que eu mando. Não o que o coração deles quer, não o que a boca deles quer, o que eles querem e desejam, mas o que eu mando. E por incrível que pareça, não é que Deus não seja Deus de bênçãos. Não, Deus é Deus de bênçãos e de vitórias. Mas geralmente, as pessoas que mais são seguidas nas redes sociais são aquelas que dizem, Deus vai te dar uma casa, Deus vai te dar um carro, Deus vai fazer isso, Deus vai te dar aquilo. Agora, se tiver correção, passa reto. Se Deus mandasse converter, passa reto. Se Deus mandasse endireitar, passa reto. Se Deus dissesse, olha, eu tô te vendo, desce a casa do oleiro, quero falar contigo, passa reto. Mesmo porque para descer a casa do oleiro é um privilégio. É um privilégio descer a casa do oleiro, eu já falei isso aqui. Quando Deus fala para mim, desce a casa do oleiro, eu corro, vou correndo lá. O que é, papai? O que você quer falar comigo? Deus é maravilhoso. Ele nos revela coisas maravilhosas. Mas tem gente que só leva isso para lá da correção. Deus quer que desça a casa do oleiro. Eu tenho pecado. Não, às vezes ele só quer tocar um assunto contigo, tocar um particular. Mas não, o povo já se estremece porque nem ouvir a palavra. Pois é, mas nessa noite, Deus está dizendo, não ponha a tua fé no homem, em coisas prováveis para um ser humano. Ele colocou a fé dele, o Asa, no rei da Síria, e o rei da Síria foi lá e ganhou realmente a guerra. Ele foi contra o povo lá e se deu bem. Mas Deus viu. E Deus disse, porque tu fizeste isso, não confiaste em mim, agora terá guerra contra ti, por toda a tua vida. Tu prefere ganhar uma bênção e depois não ganhar mais nenhuma? Ou tu prefere ganhar as tuas bênçãos direcionadas por Deus? Quantas tantas ele estiver para te dar. E Deus tem muitas para nos dar. Se nós recorremos a Ele. Se nós vamos pedir, entra lá dentro daquele quarto, como o Senhor fala, no secreto e fala com Ele. E pede direção. Aí sim. Aí tudo bem. Deus te dá a direção, tu faz o que Ele manda, tu tem sucesso. Vitória atrás de vitória. Mas eu tenho tantas lutas. Pois, mas tu vai vencendo uma a uma, com a direção dele. Porque ninguém pode ter vitória se não tiver luta. Todas as áreas eu tenho luta, então todas as áreas tu vai vencer se tu for instruída por Deus. Agora, se tu for instruída por outras pessoas, pelo pastor, pela irmã de suco de oração, pela aquela missionária que tem foguinho nos pés, para aquelas irmãs que são uma bênção, eu tenho que ir lá naquela igreja porque tem uma mulher lá de Deus, olha. Mas aquela pastora, nossa, mas aquele irmão, nossa, mas que aquela. O Todo-Poderoso é o Senhor e é nele que nós somos mais que vencedores, não é em Cristo Jesus que somos mais que vencedores. Não diz, na missionária tal que eu sou mais vencedora. Não é no pastor tal. Não é naquela irmã que é uma bênção. Nossa, aquela pastora, meu Deus. Não, a palavra não diz isso não. A palavra diz que tinha homens de Deus, profetas de Deus, que falavam o que Deus mandava. E eu estou aqui como uma profeta de Deus dizendo para ti, ouça se quiser, segure e agarre se quiser, coloque no coração se quiser. Não é obrigado. Busca o Senhor, a direção de Deus para
todos os teus problemas, para tudo que tu precisar. O Senhor, não o homem. Ah, mas eu só quero um conselho, eu só vou me aconselhar com o pastor, com a pastora, ou com aquela irmã que é uma bênção do ciclo de geração. Criatura, amadinha, amadinho, tem alguém melhor para nos aconselhar do que o Espírito Santo? Existe? Não. É Ele que nos dá todas as coordenadas. É Ele que nos dá o passo a passo. É Ele que nos instrui em todas as coisas. Então, o recado de hoje na reflexão da palavra, não busca outras pessoas. Não busca outros meios de ganhar, seja o que for que tu estiver lutando. A causa que for que tu estiver pelejando e que tu precisa de uma vitória. Não busca em mais ninguém que não seja no teu Deus, o Senhor. Porque aqui ele disse, porque tu confiou no homem, tu vai perecer, tu vai ter guerra por toda a tua vida. Quer dizer, se ele não tivesse ido atrás de conselho, quer dizer, ele nem foi atrás de conselhos, ele deu ainda, pagou. Olha só, ele pagou, pegou, tirou o dinheiro, o tesouro da casa de Deus e enviou. Quanta gente faz isso, né? Quantas vezes faz isso? Às vezes não oferta lá na igreja, ou não oferta para o órfão, a viúva, o necessitado. Não paga a conta de um irmão lá que está desempregado, coitado, que ó, tá na prova? Tá, mas Deus abençoa quem abençoa os seus. Deus está vendo. Muitas vezes as pessoas dizem, eu quero ter. Ah, Senhor, se eu tivesse, eu ajudava o irmão lá. Ah, se o Senhor me dá, eu vou ajudar lá. Aí quando tem, não quer dar. Ah, não, o irmão tá passando na prova, deixa Deus tratar com ele. Deus trata até, sabe? Mas Deus também nos diz, dá, vai lá, ajuda. E aí, faz carinho lá pra missionária tal, porque ela vai lançar a bênção pra mim. Aí vou dar um presentinho pra ela. Aí dá uns perfumes, um sapato, uma bolsa. Aí vou dar um relógio para aquele pastor lá, porque ele é uma bênção, ele vai me ajudar. Quem vai te ajudar é o Senhor. Ele não te pede nada, a não ser o quê? Que tu seja bom. E que tu busque ajudar quem necessita verdadeiramente. E que tu obedeça a Ele. Busque santidade, comunhão, intimidade. Porque quando a gente tem intimidade, a gente sabe o que o Senhor quer que a gente faça. Quem é que o Senhor quer que a gente ajude, qual decisão a tomar. Não precisamos ficar buscando conselho com ninguém. Amém, queridos? Então, essa é a reflexão da palavra de hoje. Busque no Senhor a resposta para todos os teus problemas e não em mais ninguém. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe. Continue nos abençoando. Amém?